Preparem os motores e coloquem o cinto de segurança. O Almanac Brasil está pronto para dar a largada. Cheio de temas turbinados para você. Como sempre, trazemos no porta-malas 1001 achados sobre a cultura brasileira que só um verdadeiro almanac tem. E boa viagem para nós todos. Na passarela, os carros que fizeram a cabeça dos brasileiros no passado. Frases lapidares de Vicente Mateus que entraram para a história. Curiosidades sobre a vida de um dos nossos ilustres patronos. Como na música de Zé do Norte, o almanac ensina a fazer renda. Um papo cabeça bem divertido com a especialista em brincadeiras e cultura da infância, Lídia Ortélio. Temos ainda uma literatura pra lá de picante. Almanaquias, como sempre, cheio de graça. Curiosidades, desafios e muita cultura almanárquica pra você. Tem gente que troca de carro como quem troca de roupa. Outros que se apegam aos carrinhos ou carrões e os tratam como bebês. O Almanac Brasil voltou no tempo em busca dos velhos clássicos da preferência nacional. Modelos tão fashion que brilhariam em qualquer passarela. Inaugurando a passarela, um clássico de 1958, o pioneiro DKV. Reparem na elegância das linhas que fogem do convencional. As portas se abrem para frente. Os rapazes, atentos à menor possibilidade de ver um pouco mais das pernas das moças que adentravam o modelo, deram a ele o sofisticado apelido de Deixa Ver. Outra sigla que abalou o mundinho motorizado foi o FNM, Fenemê para os mais íntimos. As primeiras unidades levavam o símbolo da nova capital federal e a assinatura de Juscelino Kubitschek no capô. O câmbio de 5 marchas, o velocímetro com fita vermelha no lugar do ponteiro e o banco reclinável levavam os consumidores à loucura. E a grande estrela da temporada. Nosso inesquecível, incomparável, insubstituível Fusca. Nunca houve um popular como ele. Era inovador e instigante, com a modelagem que lembrava um besouro e o surpreendente motor traseiro. O Fusca brilhou impávido com seu design arrojado, sua robustez e versatilidade. O desfile continua daqui a pouco com mais modelitos sensacionais para vocês. Nada como efemeridear um pouco para elevar o astral. 15 de agosto é dia daqueles que acham que o casamento é a sepultura do amor, os solteiros. 19 de agosto é dia do ator e da fotografia. Um casamento perfeito, não? E 20 de agosto tem um monte de homenageados. O papeleiro, o maçom, o artesão e é dia daquele que tem a grama sempre mais verdinha, o vizinho. Mudaram as estações, mas nada mudou. Sim, muita coisa muda. E no Ciência Doméstica de hoje você vai aprender a notar a diferença. Tem várias estações por dia. No mesmo dia a gente sente verão, inverno, primavera, outono. Só mesmo olhando no calendário. Eu acho que no Brasil não existem as 4 estações. Para mim só existe inverno e verão. Dentro da faixa tropical, as estações do ano são definidas também pelo regime de chuvas e não só de temperatura. Então, dentro dos trópicos, não tem aquela divisão de estações do ano. Fora dos trópicos, as estações são muito mais sensíveis, visíveis, primavera, verão, outono, inverno. A gente vê que na primavera as árvores começam a mudar de folha, né? Daí quando vai mudando de folha a gente já vê que tá já vindo a flor também, né? E quando tá no inverno agora a folha fica meio amareladinha, né? Plantar arroz é em outubro, novembro e dezembro, que é o mês próprio para a planta. No verão você tem que pegar cedo, bem cedo mesmo. Você sabe que daí o dia é mais comprido, então você tem que aproveitar, levantar de madrugadinha. No dia 21 de dezembro,
os dias vão ficando menores e as noites maiores. E a partir do dia 20 de junho, as noites vão ficando menores e os dias vão ficando maior até chegar novamente. Então é um período de acréscimo das noites ou decréscimo das noites, depende da estação do ano que você está caminhando. Eu gosto do frio. Pra mim não tem preferida, todas são boas. Outono, adoro outono. Tomar uma sopa, um chocolate quente. Eu acho que no verão a gente é mais sadio, né? Porque a gente já levanta esperto da cama, né? E o tempo frio, a gente já levanta até com preguiça, com o corpo todo amarrado, né? Tudo cheio de dor com o corpo, né? Eu acho bom porque é melhor pra gente dormir um pouco. No calor é mais difícil. Nosso ilustre brasileiro de hoje é considerado uma espécie de patrono do Almanac Brasil. E não é para menos, foi um dos maiores conhecedores da nossa cultura, um explicador da alma brasileira. Vem aí, Luiz da Câmara Cascudo. Antes de se tornar um pesquisador da cultura brasileira, Câmara Cascudo estudou medicina, direito e trabalhou como repórter num jornal. Desde a década de 20, Cascudo se dedicou à pesquisa da riqueza cultural brasileira. Foi a campo, misturou-se ao povo, ouviu pescadores, amas de leite, ex-escravos, cantadores. De tudo o que aprendeu, dizia, 60% foi ouvindo e 40% lendo. Foi um verdadeiro precursor da internet, com uma rede de informantes que, através de cartas, lhe enviavam dados e esclareciam suas dúvidas. Escreveu mais de 200 livros sobre o Brasil e nosso povo. E garantia, o melhor produto do Brasil é o brasileiro. O provinciano incurável, como gostava de se definir, jamais abandonou o Rio Grande do Norte. Oxford rendia-lhe homenagens. Juscelino Kubitschek o queria como reitor da Universidade de Brasília. USP e Sorbonne como professor. Preferiu a sua terra. Dizia-se que as grandes presenças de Natal eram o Rio Potengi, o Forte dos Reis Magos e Luiz da Câmara Cascudo. Ela diz que costuma deixar as canções num balaio até que amadureçam. Curiosa e fuçadora, adora descobrir tesouros da nossa música. Com vocês, o canto bem brasileiro de Mônica Salmazo. Diz que Deus dará. Não vou duvidar ou negar. E se Deus não dá, como é que vai ficar ou negar? Diz que dá. E se Deus negar ou negar, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, diz que Deus... Eu era uma criança afinada e que, como eu gostava de músicas adultas, né, eu tinha uma situação que acontecia na minha casa. Minha mãe, uma época, teve aula de violão e esse professor dela tinha uma espécie de turma, assim, eles iam lá em casa e aconteciam uns saraus de adulto ali, né, de música, só de música. E eu descia a escadinha e ficava cantando com eles, e ficava, ó, que afinado e tal. Eu achava isso gostoso. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro na... Quando eu fiz 15 anos, eu ganhei um microfone do meu pai, um microfone horrível. Eu tinha essa fantasia, assim. Então eu fui fazer aula de música. Ali eu entendi que era uma profissão. Como é que vai ficar ou negar? Diz que dá. E se Deus negar ou negar, eu vou me indignar. Eu tava cantando lá no Vou Vivendo. E o Vou Vivendo, ele era um bar que tinha uma frequência de pessoas da MPB. E eu tava ali cantando, um dia o Eduardo Gudim, que era assíduo frequentador, já tinha sido sócio até de lá, foi lá, me viu cantar. E aí ele me convidou para fazer parte de um grupo que ele estava a fim de formar, chamado Notícias do Brasil. E aí eu falei, olha, Gudim, é lógico que eu quero, mas eu não tenho um disco. E aí ele me ofereceu a ideia de propor um disco para aquela gravadora onde ele ia fazer o dele. Mas aí a gente ficou discutindo até que ele teve a ideia de que eu gravasse os afro-sambas do Baden e do Vinícius. Eu achei ótimo e comecei a trabalhar com ele. Bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música.
Eu já sabia que alguma hora eu ia fazer um disco só com músicas do Chico, porque eu tinha uma identidade, eu tenho uma identidade com a música dele muito anterior a eu cantar. Não briga, tem ameba, só a bailarina que não tem. A gente escolheu os teatros mais lindos que tem, assim, só tem teatro lindo, só tem som bom, pianos legais. Então foi um negócio de Cinderela nessa situação. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. O segundo satélite que lançamos no espaço, o Brasilsat A2, além de espacial, era especial. Tinha corpo fechado e santo forte. Só no Brasil mesmo. Você sabia dessa? Em 1986, de uma base na Guiana Francesa, foi lançado o satélite Brasilsat A2, capaz de transmitir para os mais distantes rincões da América do Sul. Mas o que pouca gente sabe é que esse gigante de milhões de dólares foi para o espaço sem seguro. Para prevenir, não faltou uma mandinga tipicamente brasileira. Trataram de amarrar nele uma fitinha do Senhor do Bonfim. E não é que deu certo. O satélite ficou 18 anos em operação, 10 a mais do que os técnicos previam. Agora vamos ver quem está afiado. Chegou a hora do nosso Brasiliômetro e a resposta vem depois do intervalo. Este célebre ator é descendente de judeus poloneses. Foi o primeiro da família a nascer no Brasil. A carreira começou no teatro, caminhando pela TV e o cinema. A fama veio em uma novela de 2003, em que interpretou um cruel vilão e contracenou com a atriz Helena Ranaldi em um retrato de violência doméstica. Já sabe quem é o dono desses olhos? Então façam suas apostas, que já a gente volta com a resposta. Faz novela? Leonardo DiCaprio. Jesus amado. Pode chutar?